Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, hoje nós daremos continuidade aqui à nossa série, não é? A respeito da história da cultura e das etnias. Voltando aí no nosso último encontro, né? Nós falamos aqui justamente a respeito aí da ascensão, não é, do primeiro triunvirato, é a queda do Senado, mostrando justamente aí a questão da falha do próprio sistema republicano romano em si, sobre a questão da corrupção, não é, como a república ela se deixa cair aí, né, no decorrer do tempo, justamente pela questão da corrupção, da busca por poder, enfim, da conquista por esse poder, né, sobre o controle ali geral das pessoas, da não preparação das pessoas, digamos, para estarem, não é, nestes cargos de responsabilidade, sejam eles ali oligarcas romanos, sejam patrícios, entre outros, né, que, enfim, compartilharam deste poder, né. Falamos ali sobre a ascensão justamente ali de Júlio César, não é, a ascensão de Pompeu, ali como dois indivíduos que se confrontaram, né, um sendo justamente o indivíduo que retrata, não é, a questão da corrupção, a questão ali da oligarquia, do poder do Senado, da distância quanto à população, né, daquela arrogância, daquele distanciamento da vida das pessoas, e vimos também a figura de Júlio César aí como enfim, a figura aí que representava justamente a população, não é, que representava justamente essas querelas, que era um populista, um indivíduo que ele queria realmente mudar as coisas, não numa visão, uma visão, digamos assim, inovadora, a gente pode colocar, não é, alguém que queria modificar, não é, aquela situação, alguém que vinha do populacho, que queria essa participação, né, modificar aquele cenário de corrupção, de, enfim, perversidade, aquela coisa ali que o Senado representava, né? Então você tem esse confronto desses dois indivíduos que vai resultar aí na vitória, obviamente, de Júlio César, né? E lembrar aí, né, que ele foi um indivíduo que justamente ele é famoso por derrubar a República, né? Um regime corrupto que coloca ali o Pompeu justamente como um ditador, né? Realmente. Então Júlio César ele vamos dizer assim, um ditador também, né? Ele segue o mesmo caminho de Pompeu como ditador, porém fazendo uma política, não é? Trabalhando de uma forma completamente diferente a que uma análoga, né, que um ditador seria, né? No caso, sendo um indivíduo mais estadista, a gente pode colocar assim, do que digamos, um ditador faria em si, né? Enfim, justamente retirando os poderes dos políticos, retirando os poderes de quem tinha uma influência, um poder mais, vamos dizer assim, de força em cima da população, né? E tornando a vida da população um pouco melhor, né? Tanto que ele vai ser aí visto como realmente um herói, né? Vamos dizer assim, colocar como uma personalidade, né? Quase que mística e quase que mítica, né? Para Roma, né? Tanto que os outros líderes e posteriores a ele vão querer usar inclusive essa alcunha, né, de César aí como governante, né, de Roma, esse cargo de cônsule, né? Então eles vão começar a utilizar esse título, né, de César. Bom, vimos aí que ele foi assassinado, né, logicamente aí pelos seus correligionários, aí pelo seu próprio sobrinho, né, Brutus, justamente num golpe ali orquestrado pelo próprio Senado, né, que era o Senado romano ali, que era composto de indivíduos ali corruptos, indivíduos tirânicos, enfim, indivíduos ali fechados a uma oligarquia, né, de controle político. Enfim, e o que ocorre? Nós vamos entrar justamente nessa segunda etapa do que viria a ser o triunvirato. Né? Nós temos o primeiro triunvirato e agora entraremos para a etapa do segundo triunvirato, que ele é posterior, né, ao primeiro triunvirato. Tão importante quanto, porque ele justamente vai, vamos dizer assim, fechar esse trânsito, né, essa tramitação para o que viria a ser aí a nova fase, digamos, de Roma, né, que não seria mais uma república, e sim um império, né. Nós vamos entrar justamente nesse quesito de Roma se tornar um império, né, algo muito maior do que a própria república ela foi, digamos, né, em questão de organização, de controle, de política, de status, enfim, de organização como um todo, né. Ela vai se tornar muito mais organizada e muito mais efetiva
aí, né, do que era uma república, mas você tem essa tramitação. E é interessante, muitas vezes as pessoas elas não abordam muito a respeito desse período. Eu gosto de falar mais sobre César, né, falar mais sobre o primeiro triunvirato. Eles não abordam muito o segundo triunvirato pela questão de algumas controvérsias, algumas questões que hoje as pessoas elas querem ficar fazendo essa questão às vezes de progressismo, ficar falando bem de um, mal de outro, ficar buscando tomar partido de alguma situação, quando você tem que falar a realidade sobre o período, né? Que são os indivíduos que compõem esse segundo triunvirato, né? Que viriam a ser aí Otaviano, né? Marco Antônio e Lépido, né? Que são os três integrantes aí do segundo triunvirato. Nós vamos falar a respeito deles aí no nosso episódio de hoje e como que um deles inclusive vai se tornar o primeiro imperador de Roma, né, que vai ser elevado ao título de Augusto, né, o primeiro imperador de Roma. Então nós vamos falar a respeito deles e sobre o desenrolar dessa situação, desse trâmite, né, dessa transição de república para império. Então eu espero que desde já vocês deixem aqui o like no nosso canal, né, e acompanhem desde já o nosso vídeo. Bom, com o assassinato, né, do líder popular e ditador Júlio César, a frágil estrutura de governo romana, né, ela se viu em um estado de grande comoção, obviamente, né? Tal episódio ele gerou uma momentânea impressão de alívio por parte ali dos patrícios, né, e a ala da velha oligarquia do Senado, ao aparentemente ter se livrado aí, né, ter conseguido se livrar do maior símbolo populista do período, né? Ao mesmo tempo em que inflamava ainda mais as alas militares, isto é, os grandes comandantes da legião romana, os centuriões, entre outros, né? Dentre este caos, nessa comoção toda, se sobressaíam figuras de destaque, tais como Marco Emílio Lépido, Marco Antônio e Otaviano, né? Lépido ele era de uma família tradicional romana, com laços tanto com a plebe como com os patrícios. Ele foi, senão, um dos maiores pontífices religiosos pagãos e propagandista aliado de César, corroborando inclusive com sua campanha em direção a Roma. Olha só que interessante. Mesmo com uma idade mais avançada, Lépido era senão um dos mais brilhantes estrategistas do período, sendo eleito cônsul romano por várias vezes, indivíduo até respeitado. No caso de Marco Antônio, era senão um dos comandantes da legião mais leais a Júlio César. Não somente era um de seus mais brilhantes comandantes, né, liderando divisões durante as campanhas contra a Germânia e revoltas na Gália, como também foi um dos principais oficiais do grande populista da tomada de Roma. Olha só. Enquanto César, né, foi o líder romano, Marco Antônio foi designado para pretor da Península Itálica, administrando magistralmente. Então Marco Antônio ele era, vamos dizer assim, quase que um braço direito, né, de Júlio César. Ele era um comandante ali muito requisitado, um indivíduo ali que ele tinha, enfim, um respeito ali na ala cesariana, né, nos indivíduos ali que seguiam a César. Ele era um dos mais elevados, se não possivelmente um sucessor, até mesmo, né, sentia-se pelo menos assim um sucessor. E Otaviano, por sua vez, ele provinha de uma família da baixa oligarquia romana, chamada Ordem Equestre, a qual poderia se assemelhar a uma espécie de aristocracia do período, ou seja, ali de indivíduos notáveis, né? Fossem eles filósofos, políticos, estrategistas ou mesmo militares da legião. Sendo ele sobrinho legítimo de César, né, o qual não havia deixado herdeiros, foi reconhecido como seu sucessor direto por muitas alas da população, recebendo assim sua herança e status. Estes três indivíduos seriam cruciais para a elevação de Roma a um novo patamar no período. Patamar este o qual elevaria sua potência em engenharia, política e expansão. Bom, como a gente vê ali com o assassinato, né, de César, houve justamente essa comoção ali, esse período de caos ali, de revolta, né, dentro de Roma, que vai elevar esses três indivíduos, né, vai destacá-los aí no período. Inclusive o próprio Marco Antônio sendo esse braço direito de César e o próprio Otaviano sendo seu descendente direto, né? Então esses indivíduos eles tiveram uma importância muito grande nesse período, que pode se destacar aí pelos seus feitos, né, que ocorrerão justamente em seguida a esse episódio.
E há de se notar, né, que a morte do grande populista ela acaba por tomar de surpresa tanto a Marco Antônio, né, sendo pretor no período, né, um governador ali da região da Península Itálica, né, assim como ao Otaviano, o qual ainda era um baixo oficial residente na região de Apolônia. Então eram dois indivíduos ali com cargos até elevados. Otaviano, sendo um jovem destemido, ele acaba por contrariar, né, os conselhos de seus instrutores para se refugiar da Macedônia, isso é, esperar todo aquele caos passar, enfim, né? E tomando justamente essa direção contrária, né, ele se dirige para a cidade de Roma, buscando descobrir mais notícias sobre o ocorrido com seu desafortunado tio, né? Enfim, ele ia entender sobre toda aquela comoção, ele queria vasculhar mais, né, saber o que estava acontecendo. Porém, ao tomar conhecimento do testamento, né, de César, ele descobre que é o sucessor direto do populista, herdando não somente suas riquezas, como também as suas divisões da legião romana, tornando-se assim um comandante ainda jovem. Olha só que interessante, né? Marco Antônio, por sua vez, ele tinha a obrigação de apaziguar os ânimos da população romana, a qual exigia a busca dos autores do crime. Então a população queria a punição dos indivíduos que mataram o líder deles, né? Obviamente que o pretor, assim como o descendente do ditador, eles compartilhavam do mesmo ímpeto de vingança. Porém, tinham de lidar com um senado corrupto e confabulador, o qual naquele momento utilizava de seu poder e influência para calar qualquer tipo de retaliação. Então chega naquela parte em que você tem ambos esses indivíduos, Marco Antônio e Otaviano, sedentos por vingança, digamos, quanto o que aconteceu com César. Porém, eles iriam ter de lidar com um Senado que queria recuperar o poder para ele, né? O mesmo Senado que criou, né, em Pompeu um ditador, que, enfim, colocou a população naquela situação de confronto, né, de guerra desproporcional, enfim, que tentava utilizar de corrupção ali para conseguir recuperar o seu poder, aquelas oligarquias, aquela casta de indivíduos ali com um grande poder, né, de famílias ali, enfim, de patrícios, ou fossem eles ali plebe que viraram oligarcas, né, aqueles indivíduos podres que queriam de qualquer forma recuperar o poder para eles. Então esses dois indivíduos eles tinham que lidar com esse senado corrupto que tentava ali recuperar o poder dele, né? E eles vão lidar ali de formas diferentes, né? Enfim, e obviamente que o pretor, né, enfim, eles já tinham toda essa questão, né, de estar em busca ali dessa vingança. Porém, o próprio Lépido, né, que era outro indivíduo ali também no meio, né, buscando manter seu status de pontífice religioso e político respeitado, né, essa coisa do status, essa coisa aí do prestígio, né, desses indivíduos, ele optou por uma anistia dos assassinos em troca da manutenção dos status dos envolvidos com César. Então ele estava mais preocupado em manter o status dele, o prestígio dele, do que sujar as mãos, tendo que confrontar ali, como se diz, desenterrar a caveira, né? Desenterrar os cadáveres ali para saber quem que estava no meio, né? Então ele não queria se meter com isso, ele queria manter o status dele e deixa o Senado lá, né? E tal manobra não somente garantiu, né, que esses indivíduos, no caso os partidários de César, né, em questão eles mantivessem sua estrutura, como também minou as chances do Senado recuperar seu poderio militar e político. Por um lado, foi interessante o que Lépido fez. Bom, o Senado, nós não vamos... eu sei que tem indivíduo aí no meio que confabulou para isso, então vocês ficam de vocês e nós na nossa. Vocês não tiram o poder dos partidários de César e nós não vamos lhes atacar pelo que vocês fizeram. Então fica meio que uma situação igual para igual, né? Então Lépido ele tinha esse pensamento, obviamente, para livrar o dele também, né? Não ter problema pro lado dele. Enfim. E a manobra para com o Senado agradava a Lépido e Marco Antônio. Marco Antônio, que também queria manter o status dele, tinha essa ambição de, quem sabe, se tornar um sucessor futuro de César, um cônsul, um indivíduo de grande poder, resolveu meio que apaziguar a situação, para manter o dele na boa. Porém, enfurecia o Otaviano, né? Otaviano, que era sobrinho direto de César, era a família dele mesmo de sangue, mataram o tio dele lá. Então ele foi o único que ficou, vamos dizer assim, que tomou para si essas dores, né? Que viu que aquela situação ali afetava a família dele, né? Então, vamos dizer assim, que talvez ele seja a figura mais importante do segundo triunvirato, né? Essa fúria que ele tem, esse descontentamento,
essa revolta que ele fica para com esses dois indivíduos, o Marco Antônio e o Lépido, inclusive o próprio Senado, né? Então, que confabularam ali para livrar os assassinos, digamos ali, da sentença deles, né? Enfim, e Otaviano, né, não somente preparava-se com maior afinco em seu treinamento como comandante, como também realizava manobras na sociedade romana para depreciar a imagem dos políticos. Então ele, vamos dizer assim, ele também fazia as manobras dele ali para, digamos, fazer meio que justiça, vamos dizer assim, né? Porém, estes últimos não retaliavam em relação ao acordo com Lépido, né? Além de temerem o poderio que Otaviano dispunha, uma vez que ele herdou aí todo o poderio de César, né? Uma situação acirrada, ela começava a se estender, né, em relação a esses distintos grupos, né? Enfim. E não obstantes, né, em assassinar o grande populista, esses políticos do Senado romano, né, encabeçados por figuras como o Cícero, inclusive, que era um grande filósofo estoico, né, mas ao mesmo tempo andava como meio uns corruptos, né, confabulava junto com eles, né, era meio que apaixonado ali pelo poder também, apoiavam ofensivas e campanhas coordenadas por criminosos, tais como Sexto Pompeu, filho do ditador corrupto, falecido Pompeu, né, o qual tomou para si parte da Espanha, invadindo inclusive território que simbolicamente pertencia às forças de César, sob a guarda de Lépido, sendo que o Lépido fez vista grossa. Então foi lá esse descendente do Pompeu, né, o Sexto, foi lá, tomou a região da Espanha, ali uma parte do leste da Espanha, e o Lépido deixou quieto, falou, não, então para não atacar o Senado, para não ver a situação, fica com isso daí. Então era um território simbólico, né? Isso obviamente que enfureceu ainda mais Otaviano, né? Assim como Brutus, olha só, Brutus que foi assassino direto, né, que iniciou uma revolta no norte da Península Itálica após ser ameaçado de expulsão da região por parte de Marco Antônio. A partir daí, uma verdadeira guerra contra os criminosos se inicia, né, uma verdadeira guerra, né, contra esses indivíduos que se intitulavam libertadores, que o Senado apelidou esses indivíduos, digamos, fez uma propaganda nesse Senado corrupto de que esses indivíduos eram libertadores por terem, entre aspas, assassinado o ditador Júlio César. Então eles eram, vamos dizer assim, que na cabeça somente desses oligarcas, desses, enfim, indivíduos corruptos e políticos, eles eram libertadores, né? Que na verdade eram assassinos, pérfidos, imundos, né? Como o próprio Brutus, enfim, que, enfim, só fizeram ali a vontade do Senado de querer se livrar do oponente deles, né? Situação meio complicadinha. Inicialmente, quem coordena, né, os esforços a fim de combater Brutus é justamente o Marco Antônio, o qual havia votado pela anistia dos assassinos. Olha só. Neste momento, era de se esperar, né, que Otaviano, né, como qualquer jovem rebelde impulsivo, sendo descendente de César, aderisse aos esforços de Marco Antônio e combatesse a Brutus, que foi assassino direto de César, né? Porém, de forma astuta e calculista, Otaviano se manteve neutro, inclusive apoiando a demagogia dos integrantes do Senado. Olha só, ele soube usar o Senado de uma forma maestral. Tal manobra fez com que o jovem ele caísse nas graças do orgulhoso Cícero, inclusive, e do próprio Senado corrupto. Na verdade, o objetivo de Otaviano era muito maior que apoiar um Senado corrupto e moribundo, o qual certamente era seu inimigo. Seu ímpeto era de justamente consolidar suas forças na porção ocidental do território de Roma, rivalizando assim diretamente com Marco Antônio, o qual encontrava-se em uma feroz guerra. E este último chega inclusive a persuadir Lépido para que o apoiasse contra Brutus, porém o resultado é humilhante para Antônio, o qual é derrotado em batalha e forçado a bater em retirada, para o orgulho ainda maior dos confabuladores e do Senado. Olha que situação, Marco Antônio, que votou pela anistia, né, dos assassinos, enfim, né, lá, os assassinos de César, ele acaba tendo que enfrentar Brutus, porque Brutus ele se revolta dentro da Península Itálica, que era governada por Marco Antônio. Então ele tem de usar muito ali do seu poder, ali da sua militaria, né, das suas forças militares, para conter aquela revolta ali, para entrar numa batalha com aquele maluco ali. Um indivíduo que, enfim, o Senado ia lá, manipulava, que era, vamos dizer assim, começou a ficar meio paranoico depois de ter matado César. O indivíduo ficou meio, enfim,
mal visto por todo mundo, né? Enfim, quem sabia da situação, né? Então, um indivíduo muito podre, por sinal, né? Mas só que quem foi esperto nessa parte foi justamente Otaviano. Ele falou: você votou pela anistia dos assassinos, então vai lá e lide com eles. Eu vou ficar do lado do Senado. Eu vou confabular com o Senado. Então, naquele momento, as pessoas pensam: puxa vida, mas ele ficou do lado do Senado. Não, ele soube usar o Senado nessa situação. Um indivíduo que era extremamente astuto e perspicaz, vamos dizer assim, Otaviano. Ele se mantém neutro, ele prefere queimar lá o Marco Antônio, que é o indivíduo lá que se achava descendente direto de César, que se achava o sucessor, o cara que devia ter todo o poder de Roma para ele, que se vire lá para enfrentar o Brutus, enquanto eu fico por aqui. Então ele tinha um pensamento bem mais astuto nesse ponto. Olha que coisa diferente, né? Ele é mais perspicaz, né? Ele deixa o Marco Antônio lá ser derrotado, né? E dá mais orgulho, digamos assim, para o Senado, enche mais a bola do Senado para que esses corruptos caiam ali na própria demagogia deles, né? E os senadores corruptos, por sua vez, eles achavam-se no máximo de sua arrogância, né? Eles tinham como objetivo, inclusive, um dos objetivos futuros deles, pelo menos em ideal, era nomear Brutus como cônsule, comandante-geral da legião romana, cargo do qual poderiam assim manipular todo o contingente militar e os destinos de Roma. Então a ideia do Senado era justamente recuperar aquele poderio que eles perderam, né, com os populistas. Era dar ali usar Brutus ali como fantoche deles para terem todo o poderio militar para eles, né? Porém, para a surpresa, né, destes corruptos, né, senadores, Otaviano não somente recusou-se a ratificar esse plano, como também mobilizou suas divisões para cercarem Roma. Então ele falou: não, eu vou cercar isso daqui, agora eu falo o que deve ser feito e não, né? Em uma hábil manobra, ele não somente intimidou os oligarcas, né, esses corruptos, como também exigiu que as ofensivas contra Marco Antônio fossem cessadas, além de que ele, como descendente direto de César, fosse eleito como cônsul. O Senado, encurralado, aceitou as condições, né? Os corruptos, obviamente, não queriam perder a vida deles, né? Podres do jeito que são, né? Enfim, entregaram, né, no caso, esse cargo, né, de cônsul a Otaviano, né? E eleito para esse cargo máximo de Roma, né, o astuto Otaviano ele somou esforços juntamente com Marco Antônio e Lépido em uma reunião ocorrida na região de Bolonha. Estava assim firmado o segundo triunvirato. Então, Otaviano ele meio que ele age de forma estratégica. Ele não é um indivíduo que ele obviamente busca vingança pela morte de César. Ele busca seguir aquele caminho de César. Porém, ele tem de ser muito mais astuto, muito mais, vamos dizer assim, suave na forma dele agir, mais obscuro na forma de agir, justamente para não tomar o mesmo destino que César teve, né? Ser morto ali, digamos, tendo que ser sendo o herói ali, mas só que pagando esse preço caro. Então ele queria agir de uma forma mais astuta, né? Mais, digamos assim, calculista nesse ponto, né? Enfim. E com o seu projeto consolidado, né, mais do que isso, com o apoio da Assembleia Popular e da própria plebe romana, né, estes triunviros, né, o segundo triunvirato, iniciaram sua campanha de recuperação da imagem do governo romano, começando por punir os responsáveis pelo assassinato de César. Quem mais queria isso, obviamente, era Otaviano, né? Em uma rápida manobra, instruíram os centuriões a executarem todos os confabuladores envolvidos no crime. Olha só, incluindo indivíduos da ordem equestre, assim como patrícios e senadores. O próprio Cícero, mesmo sendo um importante orador e filósofo estoico, era um dos principais envolvidos no crime e, consequentemente, foi executado pelos centuriões Herênio e Popílio, quando tentava fugir escondido em uma trireme grega. Então, olha que situação. Otaviano conseguiu chegar naquele ponto, reuniu esse segundo triunvirato, né, com o apoio de Marco Antônio e Lépido, foi lá e caçou da mesma forma todo mundo que confabulou contra César. Fossem eles senadores, fossem eles, enfim, aristocratas, fossem oligarcas, patrícios, plebe, quem fosse que tivesse no meio seria executado pelos centuriões. Então quem confabulou estava no meio lá. E eles, obviamente, caçaram
ali o próprio Cícero, né, que era inclusive um dos integrantes dessa confabulação, né, mesmo ele sendo essa grande figura como orador, como estoico, indivíduo de respeito, ao mesmo tempo ele se apodreceu na questão de se unir, né, indivíduos ali para se livrar ali de César, né, ele era inimigo inclusive de César, inimigo dos partidários de César. Então ele é assassinado, né? Enfim, é executado ali pelos centuriões, né? Enfim, dispostos, né, a concluir esta etapa contra estes infames, os triunvíros eles conduziram suas divisões da legião para a região de Filipos, na península da Grécia. Ali, né, tanto Brutus quanto Cássio organizavam suas tropas a fim de garantirem-se como pretores da região, em uma manobra, né, desesperada para se livrarem de seu destino. Isso quer dizer, queriam se estabelecer naquela região da Grécia, ali, né, da Magna Grécia, para que não fossem, enfim, caçados ou derrotados ali pelos romanos, né. Porém, a batalha mostrou-se completamente vantajosa aos aliados populistas, os quais esmagaram com as forças dos confabuladores. Tanto Brutus quanto seu comparsa cometeram suicídio a fim de não serem capturados, então não queriam cair nas mãos ali dos populistas. E aproveitando-se do grande feito, Marco Antônio ele utilizou de grande propaganda, arrogando-se como verdadeiro executor dos criminosos, difamando inclusive Otaviano, o chamando de covarde. Então, Otaviano, naquele período, ele já tinha toda uma força, uma estrutura, porém não foi ele quem derrotou, né, digamos ali, os exércitos ali de Cássio e de Brutus, mas sim Marco Antônio. Então ele se arrogava ali de ser o mais forte, né? Então Marco Antônio ele tinha esse traço de prepotência, uma certa arrogância política que Otaviano, por exemplo, não tinha. Otaviano ele era bronco como Júlio César, ele tinha uma vamos dizer assim, uma personalidade muito parecida, porém ele era mais estratégico e mais vamos dizer, ponderado, um indivíduo mais assim suave, né? Aquele indivíduo mais, digamos assim, cauteloso, né? Era bem mais cauteloso e mais pragmático, bem mais cauteloso do que Júlio César, né? Júlio César já era impulsivo de resolver na hora, né? Otaviano também era impulsivo, mas agia mais estrategicamente, diferente de Marco Antônio, que era mais dessa forma, né? Mais pomposo de ser, né? Um indivíduo mais extravagante nesse sentido, né? E após o episódio de Filipos, o Senado romano lhe tornou-se uma espécie de bancada secundária, olha só, sendo responsável somente por questões burocráticas locais, enquanto que os assuntos envolvendo o Estado e a administração territorial ficavam a cargo dos triunvíros. Então já nesse período você já tem ali a República basicamente enterrada, né? Você já não tem mais a figura da República Romana, ela já desapareceu. Ali o Senado ele já não é mais o máximo, o alto, o pedestal alto da República. Não, ali servia simplesmente para atender questões burocráticas locais, questões envolvendo fórum, envolvendo justiça, questão de legislação local, coisas ali mais pertinentes à vida comum das pessoas, mas não assuntos de Estado, estratégicos, expansão, política, diplomacia, acordos, nada disso. Quem resolvia isso era um triunvirato e os seus correligionários ali, né? Olha só que diferença, né? Enfim, estes últimos, buscando uma estabilidade, eles resolveram por dividir o território em setores estratégicos. Olha só, as regiões da Lusitânia, Hispânia, Gália, Germânia e Península Itálica ficaram sob a tutela de Otaviano, inclusive maior contingente de exército também. A Marco Antônio foram designadas as regiões da porção oriental de Roma, isto é, a Península do Egeu, incluindo Trácia, Grécia, Macedônia, Creta e as ilhas ao seu entorno, inclusive também um pouco ao norte ali a Armênia, né, parte da Armênia, a grande vastidão da Anatólia, onde hoje se situa a Turquia, né, assim como a Península do Sinai e a vigilância sobre o Egito Ptolemaico, isso quer dizer, agir como censor ali no Egito Ptolemaico, né. E para Lépido ficou conferida a administração do norte da África, incluindo a antiga região de Cartago. Então ficou bem dividida essa questão, né? Otaviano, por ter uma força maior, um contingente militar maior, uma ação maior sobre Roma, ele ficou com toda a porção ocidental, no caso que hoje se situa aí a porção oriental ali do sudeste do continente europeu, né? Então você vai pegar a Espanha,
Lusitânia, Gália, Itália, Germânia ficaram sob o comando de Otaviano, inclusive a própria capital de Roma. Né? Ele dizia, pelo menos Otaviano, ser um território neutro, ali em que todos os triunviros poderiam utilizar-se desse território para, por exemplo, recrutar soldados, porém Otaviano sempre saía com a melhor fatia, então ele ficou com essa porção mais poderosa, vamos dizer assim. Marco Antônio ficou com uma outra porção não tão poderosa militarmente, mas em questão de riquezas. No caso dele, ele ficou ali com a península do Egeu, né, que não era tão mais rica, né, digamos, porém ele tinha ali sob controle dele principalmente a península do Sinai, né, e principalmente vamos dizer assim, a censura sobre o Egito Ptolemaico. Lembrando que o reino egípcio, nesse período, ele entre aspas, era um reino dependente de Roma. Ele era independente e ao mesmo tempo independente. Né? Ele tinha uma independência e ao mesmo tempo dependência de Roma. Então, os Ptolemaicos também tinham um censor romano, né? No caso, ali designado para a região. E nesse caso era Marco Antônio. Então ele administrava todas aquelas riquezas ali do Egito. Então ele tinha a parte de agricultura, ouro e outras preciosidades ali nas mãos dele, né? Então ele tinha um certo poder também de barganha, não tão de militar, mas de barganha, né? Enquanto que Lépido, por ser mais fraco dos três, ali um indivíduo que era mais um burocrata, né? Um indivíduo mais covarde, mais escondido na dele ali, ficou com o norte da África, que era a península mais pobre de Cartago, uma região mais infértil, né, menos produtiva, ficou para ele. Enfim, e a fim de buscar, né, a pacificação de todo esse território, Otaviano lhe prometeu aos soldados que combateram, né, ao lado dos senados, quer dizer, combateram do lado inimigo, mas que perderam a batalha, enfim, né, afinal são só soldados, né. Enfim, ele não prometeu para eles somente o perdão do Estado, como também lhes garantiu um desligamento pacífico da legião romana e a designação de um lote para que os mesmos pudessem assentar suas famílias. Isso é, vocês combateram, perderam, sofreram lá, então eu vou desligar vocês de forma honrosa da legião e vou dar para vocês um pedaço de terra para que vocês cultivem e vivam lá em paz com a família de vocês. Só que tinha um problema. Otaviano ele era um triunviro, mas ele não controlava ali a burocracia em relação a essa distribuição de terras, que era uma decisão de todo o triunvirato. Então ele se encontrou ali numa sinuca de bico em relação a isso. Porém, né, no caso, para esse remanejamento, o descendente de César teve de apelar a uma prática que nem ele mesmo gostaria de fazer, que era justamente expropriar terras em algumas regiões administradas por ele. Então, parte ali da Espanha, parte da Península Itálica, do norte da Península Itálica, ele teve que fazer algumas expropriações de terra. Isso quer dizer, ele teve que... Tinha lá algumas famílias, alguns grupos lá que tinham um pouco mais de terra, né? Ele teve que tirar uma parte e ceder para algumas famílias desses soldados, para que eles, desses soldados desligados, né? Esses indivíduos ali, vamos dizer, entre aspas, desempregados, né? Retirados ali da legião romana, para que eles pudessem viver ali, né? E isso vai custar um pouco caro para ele, né? Essa decisão, né? Decisão esta, né? A qual acabaria por inflamar alguns grupos locais, os quais viriam a ser uma oposição ao triunviro. Então ele acaba com isso, com essa manobra aí um pouco complicada, ele acaba criando inclusive uma oposição a ele, né? Por outro lado, os opositores, né, esses indivíduos que se revoltaram aí com Otaviano, eles encontraram um aliado na figura de Lúcio Antônio, né, que era irmão de Marco Antônio, um político e subcomandante militar intransigente e pouco sensato, o qual, em suas bravatas contra Otaviano, ele ganhou apoio inclusive massivo, né, do decaído e corrupto Senado, o qual seus políticos ainda sonhavam com dias de glória. Tá? E juntamente a eles uniu-se Cláudia Pulcra, né, que era filha de Flúvia e Pulcro, inclusive a qual havia sofrido o divórcio de Otaviano, o qual acusou-a de esterilidade em razão de sua união não ter sido consumada. Então estava aí montado basicamente um barril de pólvora contra Otaviano, justamente por decisões que ele mesmo havia feito, né? Isso acabou, digamos, enfim, dando mais gás ali, né, no caso, para o Senado e para outros indivíduos para poderem combatê-lo. A situação ficou tensa, vamos dizer assim, para o lado dele.
E sendo assim, né, com a propaganda por parte de Clódia e do Senado, né, somado à organização militar de Lúcio Antônio, uma revolta ela foi organizada contra, aí no caso, Otaviano, né, o triunviro. Porém, o plano lhe foi malfadado, uma vez em que Otaviano lhe possuía, se não, o maior contingente de legião de toda Roma, obviamente, né, maior exército. Com a derrota em Perúzia, Lúcio Antônio lhe foi poupado da execução, né, uma vez em que ele era irmão de Marco Antônio, né, para não ferir essas relações do triunvirato, Otaviano não o executou. Acaba sendo enviado, aí, no caso, para o Oriente aos cuidados de Marco Antônio, né, no caso, aí, o irmão dele, para que resolvesse a situação por conta própria. Enquanto que Flúvia ela foi exilada na pequena, no caso Pulcra, né, filha de Flúvia, ela foi exilada na pequena cidade de Sicião, no interior da Península Grega. Olha só. Porém, Otaviano ele não dispensou o mesmo tratamento para com o Senado e seus políticos corruptos. Sendo assim, em 15 de março, né, aniversário do assassinato de César, ele executou cerca de 300 indivíduos, entre eles burocratas, oficiais de baixa patente e políticos, populares e senadores, os quais haviam confabulado contra seu governo. Então, nesse ponto, você pode ver que Otaviano era bem democrático, né? Ele executou parelho todos os indivíduos que conspiraram contra ele, se fossem pobres ou ricos, né? Então foi todo mundo por machado, né? Foi todo mundo para ser jogado lá do Monte Capitolino, lá em Pedras, né? Para ser aí, enfim, executado por traição, né? Por confabulação. E a fim de expandir ainda mais os seus domínios e influência, né? Otaviano ele desposou a jovem Escribônia, irmã de um dos mais leais apoiadores de Sexto Pompeu, Lúcio Escribão, que era aí quase que parente de Sexto, né? Tal aliança improvável ela garantiu ao Otaviano uma maior influência sobre a marinha romana e maior acesso às rotas de comércio, tornando-se sem dúvida o triunviro com mais poderes e parcelas materiais. Porém, né, esse casamento, nessa união, não passou de uma simples fachada para os seus objetivos. Após cerca de 1 ano e meio ali, né, no caso de união, Otaviano lhe desquitou-se de Escribônia para ter uma terceira união, né, dessa vez com a bela Lívia Drusa, né, que essa foi, digamos, aí, a mulher que ele realmente gostava, né, Lívia Drusa. Os outros casamentos eram mais de fachada para ele ter poder, né, no caso, e essa união aí com Escribônia não foi diferente. Né, então ele já se desquitou dela e foi atrás de Lívia Drusa, né. Além disso, ele adotou o filho de Lívia Drusa, né, filho de uma união anterior, como seu próprio filho. Nome desse indivíduo, Tibério, né? Esse jovem que acabou se tornando aí filho adotivo, digamos, né, de consideração aí de Otaviano. E para que sua imagem se consolidasse, ele ofereceu a mão de sua própria irmã, né, no caso Otaviano, né, Otávia, em união para com o triunviro oriental, Marco Antônio. Com esta, o governante teve 2 filhas, Antônia Magna e Antônia Menor, né, que foram suas 2 filhas legítimas de sangue, né, junto ali com uma romana, né, 2 filhas romanas. Foram ali, no caso, juntamente com Otávia, né? E com o passar dos anos, Otaviano legitimou de forma mais concisa o seu poder sobre o Mediterrâneo. Utilizando das forças do triunvirato, solicitou empréstimo de cerca de 120 quadrirremes, aquelas grandes embarcações, né, de Marco Antônio, assim como o apoio direto das tropas de Lépido, a fim de eliminar os focos de poder remanescentes de Sexto Pompeu, o que conseguiu com certa facilidade, inclusive, né, uma vez que o triunvirato também queria se livrar ali de Sexto Pompeu, achava ele um inimigo em potencial, e ajudaram ali, no caso, Marco Antônio a enfrentar Sexto Pompeu. E Sexto ele foi perseguido e assassinado por centuriões de Otaviano em cerca de 35 a.C. na cidade de Mileto. Olha só. Então, a linhagem dos Pompeu acaba por ali, né? É fato que após este êxito, o Lépido ele tentou apossar-se das ilhas e influência sobre o Mediterrâneo. Então ele viu essa janela de oportunidade, uma vez que Otaviano tinha derrotado o Sexto Pompeu, né? E o Lépido queria, digamos, se apossar daquela região e obter poder, né? Ali ter uma moeda de barganha, digamos, com o triunvirato. Porém, tal ousadia lhe renderia a expulsão do triunvirato e seu consequente obscurecimento como figura pública, uma vez em que ficaria exilado no governo da região mais pobre do território romano, até morrer, né? No caso, Lépido ele não passou ali depois uma figura obscura, uma figura de segundo plano, né? Porque tentou essa
essa manobra e acabou sendo expulso depois de tentar, vamos dizer assim, tomar o que não lhe pertencia, digamos. E Marco Antônio, por sua vez, tinha como ambição derrotar o Império Parta, né? Aquela velha rixa de Roma com o Império Parta, que controlava a Mesopotâmia, né? Garantindo uma vitória tão sonhada, tão sonhada, né, por Roma, essa vitória que Roma queria sobre o Império Parta. Porém, ele pedira a Otaviano o envio de cerca de 20 mil soldados da legião para que pudesse cumprir tal missão. E o triunviro da porção ocidental não somente negou esforços a Otaviano, no caso a Marco Antônio, né, não somente negou, né, esse esforço a Marco Antônio e Otaviano, como mandou somente 5 mil soldados. Tal empreendimento foi visto como um ato de humilhação para com Marco Antônio, o qual não conseguiu cumprir com sua campanha. Então, Marco Antônio ele esperava essa reciprocidade, né, por parte de Otaviano, uma vez que ele havia emprestado as naus, né, naquele empreendimento para derrotar Pompeu, né, Sexto Pompeu. Mas Otaviano, tal como César, né, ele teve o seu orgulho ferido. Ele foi ali, enfim, uma vez traído por Marco Antônio, né, uma vez ali, enfim, deixado ali como pária, né, por parte de Marco Antônio. Otaviano nunca mais se esquecera daquilo, né? E tratava Marco Antônio mais como um inimigo, né? Então ele não forneceu as forças e mandou só 5 mil soldados. Resultado, Otaviano não conseguiu nem sequer empreender essa tarefa contra os partas, né? Foi uma derrota antes mesmo de uma batalha séria, né? Enfim, e o que ocorre, né? É fato que desde o início Marco Antônio e Otaviano eles possuíam várias rixas pessoais, né? Como acabamos de dizer, né? Ambos eram inimigos, né? De forma pessoal. Uma vez em que o ex-comandante de César ele via-se como seu sucessor legítimo, né? Afinal, Marco Antônio participou de várias incursões com César e o sucesso dessas incursões subiu a cabeça dele. Ele se tornou um indivíduo um pouco até orgulhoso, até demais, um indivíduo muito prepotente, né? Tem certo ponto, Marco Antônio. Enfim, e além disso, ele mesmo possuía muito apoio dos correligionários do antigo líder populista. Porém, as suas atitudes covardes visando seu interesse próprio revoltavam a Otaviano, o qual, além de ser herdeiro legítimo de César, ele via como objetivo final dar continuidade ao legado do seu antecessor, não somente pondo fim, né, às atrocidades da corrupção republicana, como também minando qualquer tipo de revolta por parte dos oligarcas e indivíduos do poder. Com o tempo, o próprio Otaviano não somente começou a ver em Marco Antônio um inimigo em potencial, como também a figura a qual representava essa decadência do antigo regime. Então você tinha ali dois indivíduos, novamente, o que ocorreu no primeiro triunvirato, você tem no segundo triunvirato, dois indivíduos completamente antagônicos, um cujo orgulho, cuja prepotência, arrogância, materialismo subira, e um outro indivíduo que ele tinha um ímpeto, um objetivo de vida, que era solapar esse tipo de atitude, era tornar-se ali, continuar o legado de César sendo um descendente direto dele, né? Ali da própria família, descendente de sangue, inclusive. Né? E ele tinha essa ambição, né, Otaviano. Embora, obviamente, isso vai levá-lo a vamos dizer assim, um patamar de poder muito maior do que o que César tinha, né? Embora César seja uma figura simbólica em Roma muito maior do que Otaviano. Mas Otaviano ele vai seguir esse rumo justamente pela questão de continuar esse legado, né? Então ele começa a ver em Marco Antônio, vamos dizer assim, um inimigo, um rival, um indivíduo com todas as, vamos dizer assim, com todos os atributos ruins, vamos dizer assim, que você pode colocar, relacionados ao velho regime, né? No caso, às oligarquias, aos patrícios, aqueles plebeus que se tornaram putrefatos ali com a política, né? Indivíduos corruptos, enfim, ditatoriais, como foi Pompeu no caso. Otaviano ele via tudo isso em Marco Antônio, e mesmo Marco Antônio não sendo um correligionário do Senado, mas ele arrogou para si, digamos, ele incorporou à sua imagem tudo que o Senado antes representava. Então Otaviano via nele um inimigo justamente por essa questão, né? E outra questão também era o fato de que Marco Antônio era um indivíduo de muitas pompas e vícios. Ele era um indivíduo um pouco extravagante, um pouco até exagerado demais nesse sentido, né? Ele não chegava a ser Pompeu em muitos aspectos, mas
tinha suas extravagâncias, principalmente voltados ao prazer. Então ele era um indivíduo bem promíscuo, né? E desde que assumira o comando da porção oriental de Roma, ele havia por vezes atuado como censor no Egito Ptolemaico. Então, como ali responsável por toda aquela porção, estava sob o guarda-chuvinha dele ali cuidar ali do leste europeu, da Armênia, enfim, hoje a gente conta como Armênia, né, a Península Grega, a Península do Sinai, onde se incorpora inclusive a Judéia, enfim, o próprio Egito em si estava sob o guarda-chuva dele. Mesmo que o Egito fosse, entre aspas, um reino independente, mas dependente ao mesmo tempo, enfim, ele funcionava como um censor ali, né? Um censor a serviço de Roma. Não há de se esquecer que nesse período, aquela figura importantíssima, né, aquela figura controversa chamada Cleópatra, ela reinava como rainha do Egito. Essa mesma ela não possuía uma boa fama por entre a sociedade romana, uma vez em que sua história se maculava por utilizar da sensualidade e de atributos baixos para manter o status o qual possuía, fato que é real. Há de se destacar que a mesma foi capaz de envenenar seu próprio irmão para garantir o trono do reino egípcio, fato também real. Havia também o fato de que a mesma, a fim de poupar o reino de uma possível invasão romana, muitas vezes relacionou-se com o próprio César, sendo-lhe uma espécie de amante. A população romana via em sua figura uma meretriz da pior espécie. Então, vamos dizer assim que quando o pessoal pensa que a sociedade romana era podre, né, em muitos aspectos públicos, realmente, a sociedade egípcia também não mudava de forma nenhuma, era podre da mesma forma. Tanto que os últimos reinados ali da dinastia ptolemaica, um queria matar o outro. Sua família tinha 3, 4 pessoas ali na linha sucessória do trono, um com certeza iria matar os outros 3 para conseguir ficar com o trono. E com Cleópatra não foi diferente, sendo que ela foi capaz de envenenar o próprio irmão dela. Então ela assumiu o trono desse jeito. E era capaz de se prostituir, de fazer qualquer coisa para continuar mantendo o poder da dinastia ptolemaica no Egito. Ela, como que se diz, não via obstáculos para manter o poder dela. Então isso era mister para ela, né? Era certo que ela iria fazer algo assim. E com Marco Antônio não foi diferente, né? Ocorre que com a influência cada vez maior de Marco Antônio sobre seu reino, a bela e ousada rainha, ela apela para seus atributos de beleza, justamente a fim de seduzir o governante, tendo assim não somente um amante, como também um forte aliado. Cabe lembrar que o Egito ele não possuía somente um grande quinhão de riquezas, né, devido à sua agricultura e concentração de ouro, obviamente, o Egito um dos reinos que mais detinha ouro e produção de grãos, né, ali a gente pode chamar de mundo antigo, né, como também possuía um grande efetivo de soldados, não eram poucos. A aliança com Marco Antônio ela fundia esta grande força militar com a maior parcela da marinha romana, criando assim um exército híbrido com o maior poderio do período. Então, em questão, vamos dizer assim, bélica em certo ponto, essa aliança improvável entre Roma e Egito criou-se ali uma força muito grande, né, em questão de tecnologia. Porém, eles não tinham numerosidade, eles tinham uma certa tecnologia a mais com as embarcações, com ali poderio militar, né, em terra, mas não tinham maior numerosidade. Então, eles tinham essa cautela, embora fossem aí o maior exército híbrido com certeza. E o descontentamento, né, do populacho romano para com Marco Antônio veio a calhar para Otaviano, né, o qual já receava tal conluio, né, ele já tinha esse receio desse conluio, né, Marco Antônio e Cleópatra. Ele estava pouco se lixando para a questão da Cleópatra ser a podridão que ela era, ou enfim, toda essa questão, né, relacionada ao que aconteceu com o tio dele. Ele pouco vamos dizer assim, se preocupava com as aventuras que o tio dele teve. Porém, ele via ali nessa aliança não só algo perigoso, né, como ameaçava justamente os interesses de Roma, justamente nessa questão do Egito começar a ter poder na região e ficar mais poderoso cada vez mais, né? E Marco Antônio se distanciando cada vez mais dos deveres dele ali como cônsule, né? Enfim, como representante do triunvirato e tornando-se ali uma espécie de governante egípcio, enfim, alcançando ali patamares os quais Pompeu, por exemplo, teve em Roma um período, né? Então ele começou a recear isso, enfim. E mesmo não possuindo o grande aparato náutico do triunvirato oriental, né,
Otaviano ainda assim possuía o exército mais numeroso e bem preparado de toda a Roma. Olha que detalhe. Além disso, suas políticas de auxílio e boas práticas com a população lhe fizeram ser um líder reconhecido, muitas vezes admirado por várias pessoas. Isso obviamente vai render para ele também patrocínio e outras coisas, né? Vamos dizer assim, esse aval popular, né, para participar de qualquer tipo de conflito, né? E como possuía tamanho apreço popular, em uma manobra a fim de desmantelar as investidas de Marco Antônio, Otaviano lhe sugeriu desfazer o triunvirato, trazendo novamente o título de cônsul como cargo máximo de Roma. Né? Então ele estava disposto a abrir mão do triunvirato, né? E deixar novamente ao Senado ali a cargo de escolher um cônsul, enfim, e, vamos dizer assim, dar um passo atrás, né? Justamente para frear Marco Antônio nesse sentido. E obviamente que Marco Antônio se recusou a fazer isso, até pela questão do orgulho dele, pela prepotência dele. Ele se achava muito mais poderoso do que o Senado e do que o próprio Otaviano, então ele achava que podia dar conta deles, né? Enfim, e utilizando-se desse artífice, Otaviano inflamou os ânimos do Senado a fim de criar uma oposição a Marco Antônio. Muitos senadores corruptos, recusando-se a combater o lado de Otaviano, em razão de episódios passados, né, como foram aquelas execuções de políticos, refugiaram-se no Egito se aliando a Marco Antônio, enquanto que outros oligarcas romanos, os quais viviam na porção oriental de Roma, inclusive, migraram para o ocidente em busca de asilo. Então eles viram que Marco Antônio estava muito prepotente, muito maluco nos objetivos dele, então preferiram passar para o lado de Otaviano, que estava mais sensato no período pelo menos. Dentre estes, dois políticos se destacaram, né, que foram aí Munácio Planco e Marco Tício, né, aqueles que informaram Otaviano sobre os planos da Aliança Oriental, planos até um pouco pérfidos, né. E descobrindo desse conluio, Otaviano invadiu o templo de Vesta, né, que era um templo do qual, digamos assim, se organizavam ali coisas relacionadas a famílias, a documentos familiares e outras coisas, né, que seriam ali pergaminhos familiares e outras coisas, que eram encaminhados a esse templo de Vesta, né. E, vamos dizer assim, quase que praticamente cometendo um sacrilégio, né, Otaviano ele tomou posse do testamento de Marco Antônio, né. Todo cidadão romano fazia um testamento ainda em vida. Ele tomou posse desse testamento de Marco Antônio e descobriu assim que o triunviro, né, no caso, perdão, que o próprio Marco Antônio ele tinha como pretensão legar territórios romanos como herança ao filho que tivera com Cleópatra, Alexandre Hélio, além de garantir o título de rainha da porção oriental de Roma a Cleópatra. Então, Marco Antônio ele tinha objetivos muito específicos, então não tinham nada a ver com suas filhas de sangue, com os romanos mesmo, como cidadãos romanos. Ele tinha pretensão com o povo egípcio. Ele queria que o filho dele ali de relação com uma egípcia fosse um rei, digamos ali em uma região pertencente a Roma, né? E assim também colocar esse título de rainha Cleópatra. Então, obviamente que a população não ia gostar de nada disso, né? Ao apresentar estas provas ao Senado romano, Otaviano lhe deixou a cargo dos políticos a decisão sobre o triunvirato. E os oligarcas eles não somente retiraram o status e competências de Marco Antônio, como também o tornou inimigo do Estado romano, né? Com isso, estava desfeito aí o segundo triunvirato, né? E com isso, começa esse conflito, do qual Otaviano colocaria aí todo o contingente legionário de Roma para justamente confrontar Marco Antônio e Cleópatra, no que vai ser conhecido aí como Batalha de Alexandria, né? Uma das mais, vamos dizer assim, impactantes, vamos dizer assim, do período, né? Uma das mais lembradas ali do período, que vai ter até um desfecho bem peculiar, né? Bom, e tal circo, né, enfim, contra Marco Antônio e Cleópatra ocorreu nessa dita Batalha de Alexandria, né, na qual Otaviano reuniu a maior quantidade de naus que possuía, né, embarcações ali, trirremes, quadrirremes romanas, e rumou em direção justamente à cidade de Alexandria, né, a Baía de Alexandria ali, no mar ali egípcio, né, nos mares egípcios, ali, território marítimo do Egito, né, uma batalha que, enfim, somou-se ali a várias questões, né, primeiramente a, vamos dizer assim, desorganização por parte de Marco Antônio, que, embora fosse um grande general, um grande comandante,
não estava preparado para batalhas marítimas, mesmo tendo um bom contingente marítimo, ao mesmo tempo em que Cleópatra contava muito com suas grandes embarcações, porém embarcações obsoletas para o período, enquanto que Roma possuía embarcações mais preparadas, né, e obviamente uma numerosidade muito maior de soldados, né. Isso garantiu aí uma batalha que foi ao mesmo tempo pesada, né, e ao mesmo tempo em que o próprio tempo, o próprio clima não corroborou, né, um dia em que houve uma grande tempestade, né, conta-se que houve uma grande tempestade durante essa batalha, né, e isso afundou algumas das embarcações, inclusive de ambos os lados, mas prejudicou ainda mais essa aliança entre Marco Antônio e Cleópatra. E Cleópatra, enfim, conseguiu remover alguns dos sobreviventes, né, digamos, juntamente com Marco Antônio, para o território egípcio, né. E Otaviano, logicamente, rumou, né, a fim de justamente derrotar esses indivíduos também em terra. Ao mesmo tempo em que Marco Antônio, enfim, humilhantemente derrotado, né, enfim, tendo perdido essa batalha de Alexandria, né, tanto aí para o próprio Otaviano, né, quanto para um dos seus mais, digamos, importantes generais ali do período, né, que viria a ser ali Agripa, né, um dos seus principais soldados ali, né. Enfim, tanto Marco Antônio quanto Cleópatra, vendo-se nessa situação de desespero, cometem suicídio, né, ambos se matam. Enfim, com veneno, se não me engano, ambos eles se matam e, enfim, deixam essa vacância, né, do trono, né, que Alexandre Hélio ali, ele é depois executado, né, futuramente, e, enfim, no caso as forças romanas elas invadem, no caso o Egito de uma vez, né, eles acabam tomando conta ali do Egito mesmo, e como não há uma descendência no trono egípcio, né, o Egito passa a ser uma província romana daí oficialmente, realmente ele passa para as mãos dos romanos, sob o comando de Otaviano, né. Enfim, e após esse episódio, né, do Ácio, justamente essa derrota de Antônio e Cleópatra, né, Otaviano, né, no caso, estava em posição aí de governar, né, todo esse território, né, pertencente ali a Roma, né, sob um principado não oficial, né, sendo ali, digamos, um governante direto, enfim, supremo, né, de todo esse território, sem, digamos, ali oposições em relação a, enfim, um Senado já basicamente derrotado, né, um Senado inexistente, enfim, de uma república velha, decaída e corrupta, que, enfim, se cessaram essas, digamos, contra-investidas, ao mesmo tempo em que ele não possuía nenhum outro rival dentro do próprio triunvirato em si, uma vez que Lépido era uma figura já apagada da história e Marco Antônio fora derrotado. Então ele estava com um caminho livre, né, para alcançar os mesmos, digamos assim, os mesmos feitos, talvez, de César, né. Enfim, e obviamente, vamos dizer assim, que ao mesmo tempo em que ele ganhava esse crescimento, né, digamos, esse destaque, tanto o Senado quanto o povo, né, começavam a justamente admirá-lo, né, em relação à manutenção de várias tradições, né, enfim, buscando ali justamente agradar ambos, né, justamente visando ali um bom diálogo com a população, e com o Senado, né, sendo um governante, digamos, bem estável, digamos, né, inclusive ele era, né, um indivíduo bem conciso do que fazia, né, um indivíduo ponderado, um indivíduo bem mais estável do que o Otaviano, que enfrentou os próprios companheiros de triunvirato, né, era um indivíduo bem mais maduro até em certas questões, né. Enfim, mas Otaviano ali, ele começa a justamente se organizar, né. Enfim, essa posição exigia, né, que ele olhasse justamente por esse bem-estar da cidade, de Roma, das províncias, e sendo esse governante estável, né, esse governante maduro, enfim, né. E obviamente que com isso ele vai começar aí a costurar justamente essa posição, né, como um indivíduo ali
talvez até um cargo monárquico, né, o que o próprio Senado já começava a observar de certa forma, né, nessa desenvoltura, né. E o que é interessante justamente de se destacar nessa ascensão, né, de Otaviano aí como imperador romano, né, esse crescimento dele entre essa figura republicana do triunvirato para o imperador, é justamente esse apreço do qual tanto o Senado quanto a população tinham por ele, né. Uma vez em que essa forma como ele tratava as pessoas, sendo um indivíduo nesse período mais maduro, mais controlado, né? Um indivíduo mais participativo da vida pública, digamos assim, o fazia dele uma pessoa benquista, uma pessoa muito bem vista pela população, principalmente pelos plebeus, pela Assembleia Popular, né? E pela ordem equestre. Então ele era visto como um indivíduo quase que aristocrático, um indivíduo de muitas qualidades, né? Então, se isso era objetivo de simplesmente propaganda, ou se mesmo ele fazia isso buscando, né, esse legado de César, buscando ser a continuação do legado do tio dele, ele consolidou uma forte imagem, tão maior do que a de César, que muitas pessoas não levam em consideração. Ele torna-se ali um indivíduo vamos dizer assim, muito participativo, um indivíduo muito bem visto e um indivíduo de, entre aspas, assim, uma boa moral na sociedade. Não era um indivíduo de moral dúbia, e sim um indivíduo de uma boa índole, vamos colocar assim, uma boa índole em meio à sociedade. Então, toda vez em que ele... Um detalhe também muito interessante, né, é que em vez de ele tratar o Senado, né, que poderia ser o seu maior inimigo, né, talvez retirando poderes, concentrando poderes para si mesmo, usurpando a competência do Senado ou qualquer coisa parecida, né, dos políticos. Do contrário, ele apresentava-se sempre como um poder igual ao do Senado. Muitas vezes, inclusive, ele abria mão do seu poder de militaria, né. Teve episódios, né, do que a gente chama de primeiro e segundo pacto, né, que são esses períodos, né, em que ele vai ganhando essas competências, né, começando ali por tribuno supremo, né, inclusive passando ali pelo título de Augusto, né. E ele muitas vezes, inclusive quando vai ser eleito para tribuno, ele resolve abrir mão de sua competência como comandante militar do triunvirato. Então ele extingue o triunvirato, vamos dizer assim, como sendo ainda uma figura existente, mas ele extingue o triunvirato, como que dispersando o poder militar. Porém, o que ocorre? A população ela faz uma pressão tão grande, a comoção popular é tão grande, que o Senado, ao mesmo tempo, entrega a ele o poder da militaria. Então torna-se ele não somente um tribuno supremo, como também, no caso, uma espécie de comandante supremo também. Então, enquanto o Senado ele detinha cerca de 7, 8 divisões da legião, mais ou menos, que estavam ali estacionadas no norte da África, Macedônia, se não me engano também Lusitânia, que eles tinham algumas divisões estacionadas, Otaviano basicamente tinha 20 a 22 divisões basicamente estacionadas por todo o território romano. Então ele tinha divisões na Espanha, Gália, Península Itálica, Síria, né, no caso ali a região do Sinai, né, Anatólia, enfim, Grécia, Egito. Então ele detinha pelo menos o controle de 8 regiões ali do território romano. Então ele era basicamente o senhor supremo da parte militar, ele era o líder militar supremo, mesmo ele não tendo um título propriamente dito sobre isso. Ele era um tribuno, então ele podia fazer a parte de censura ali do Senado em parte, mas ele não se arrogava para ele o título. Então essa, entre aspas, humildade, ou essa postura, digamos, né, de ser mais cauteloso quanto a responsabilidades, faz com que ele angarie para ele mesmo cada vez mais responsabilidades sobre os destinos ali de Roma, né? Então ele vai sendo conclamado, digamos, esse governador ali, esse governante quase que absoluto, não por, vamos dizer assim, uma propaganda própria ou força própria que ele fizesse disso,
Parece que ele soube, seja para o bem, para o mal, a forma como ele soube se utilizar da propaganda pública dele, da figura pública dele, que o próprio povo o colocou onde ele estava, digamos assim, como imperador, como Augusto, como governante supremo, digamos, né, como imperador, né, foi a própria população, a própria plebe, a Assembleia Geral, os indivíduos ali do baixo clero do Senado que o colocaram na posição em que ele iria se encontrar, né, justamente pela sua ali pela comoção pública que ele gerava, né? Inclusive houveram até boatos, inclusive, né, de conspiração em um certo período, né, entre 22 a 19 a.C., no qual inclusive o próprio Senado ali, né, enfim, muitas pessoas suspeitaram que existiam senadores, oligarcas ali que queriam depor Otaviano, enfim, a população cobrou, né, que o Senado protegesse ainda mais, o blindasse ainda mais no seu cargo, então ele acaba se tornando ali um governador supremo, né, um imperador, sem se autoproclamar imperador, sem dizer eu sou Augusto, não, me tornaram Augusto. Ele, digamos, usava esse termo, me tornaram Augusto, né? Não que ele quis ser Augusto, ele tinha um pensamento assim, vamos dizer astúcia, né? Mas a estratégia dele, a forma dele, digamos, de chegar a esse ponto foi algo assim impressionante, né? E ele garantiu uma estabilidade assim impressionante, né? Enfim, ele foi se garantindo, né, nessa posição, né, como governante supremo, né? Ele tornou-se, né, um imperador romano, ele foi levado à posição de império justamente a ser esse Augusto, esse indivíduo ali, esse príncipe, entre aspas, né, que Augusto significa príncipe, vamos dizer assim, né, mas um cargo ali de imperador, justamente pela por essa comoção popular, né, pelo que ele fazia, né. Em relação também a expansão, ele foi um indivíduo também que ele soube consolidar, né, parte aí do próprio território em si, né, enfim, na questão ali do controle sobre a Germânia, sobre partes da Germânia, sobre a Armênia, sobre partes ali do Helesponto, enfim, do Mar Negro, partes ali do Império Parta ele conseguiu conquistar. Então ele meio que, digamos assim, ele garante uma estabilidade, né? E até o final, inclusive, desse reinado dele, né? Vamos dizer assim, desse reinado dele como imperador, né? Os exércitos dele, eles conquistaram o norte da Espanha, né? Enfim, uma região que era um pouco mais ali habitada por bárbaros, enfim, por indivíduos um pouco mais hostis, ele conseguiu essa conquista. As regiões alpinas da Récia e da Nórica, atuais Suíça, né, que a gente chama, né, Baviera, atual Áustria, né, Eslovênia, então regiões mais frias, né, regiões as quais o mundo antigo não desbravara, né, no caso Otaviano chegar até esse ponto, a Ilíria, a Panônia, né, onde se situariam atualmente a Albânia, a Croácia, a Hungria, né, Sérvia, Montenegro, Bósnia, Herzegovina, e estendeu inclusive as fronteiras da província da África para leste e sul. Então ele começou esse empreendimento que outros imperadores teriam posteriormente a ele, que seria de expandir cada vez mais para territórios não conhecidos, no caso de Roma. Então ele, digamos assim, causa toda a estabilização daquele território em volta do mar Mediterrâneo, e em conteste do qual não existiam mais revoltas, não existia mais aquela, digamos, resistência efetiva ou, digamos assim, extremamente agressiva contra Roma nesses territórios. Vamos ver uma ou outra que nós vamos falar posteriormente, mas vai haver uma estabilidade incrível, assim como a expansão ela vai começar a ocorrer. Ele vai começar justamente a ter contatos com o que a gente vai abordar bem posteriormente, que vão ser os bárbaros, né? Que Otaviano ele chega a alcançar, digamos ali, os posteriores a ele, né? Vão começar a alcançar esses territórios bárbaros e começar a confrontar esses indivíduos, né? Enfim. E é nesse período também que a Judéia ela foi adicionada à província da Síria, né? Quando Augusto depôs Herodes Aquelau, né? Sucessor do rei cliente Herodes, né?
enfim, que Herodes é um título, vamos dizer assim, de rei, né, para os judeus, e nós vamos falar a respeito disso aí para frente. O que nós podemos consolidar sobre a questão do reino, né, de Otaviano é justamente a sua a sua estabilidade que ele traz nessa, vamos dizer, essa impressão do que é ser um imperador, do que é ser um bom governante, um governante tão bem querido pela população, um indivíduo que ele tinha obviamente seus ímpetos, seus objetivos de ser, enfim, ali continuar o legado de César, enfim, mas a forma como ele se portava, como ele via esse objetivo e como ele tratava a população, como ele tratava as pessoas em volta nesse processo, não faz ser mal visto. Ele não faz isso, digamos, ele poderia ter seus objetivos próprios, interesses próprios, mas a forma como ele se portava, como ele utilizava-se disso em relação à população, como ele era bem quisto, bem visto e, enfim, respeitado pela população, faz ser, digamos, um bom governante, um bom líder, né? Um indivíduo qual ele merecia o título, né, de Augusto, o título de imperador, o título de César, que ele viria a usar também no final da vida, o título de ser, né, no caso, a imagem de César, né, o símbolo de César. Então, todas as regiões ali de Roma, enfim, de norte a sul, todas as regiões o chamariam, né, no caso, esses imperadores, ou de Augustos, né, ali de príncipes, né, de imperadores, ou mesmo de Césares, né, como eram chamados ali os sucessores de Otaviano, né, nesse caso de Augusto. Bom, e em relação aí à sucessão, né, Augusto vai deixar aí como sucessor justamente o seu filho adotivo, Tibério, né, Tibério, que vai assumir, né, justamente essa função, né, futuramente ele vai ser aclamado aí como imperador, né, após a morte de Augusto, né. Enfim, que ele ali após a morte, né, no caso de Augusto, né, em 19 de agosto, né, de 14 a.C., Tibério ele assume daí a responsabilidade, né, ele assume o lugar como o imperador de Roma mesmo, né, como o imperador propriamente dito. Enfim, e aí começa essa sequência do que a gente vai conhecer como Império Romano, né, que é essa porção territorial, digamos, já constituída, né, ali em volta do Mar Mediterrâneo, todo em torno do Mar Mediterrâneo, e que vai ir expandindo, né, com o tempo, alcançando outras regiões da Germânia, mais o norte da Europa, que vai alcançar, digamos, outras regiões da África, que vai, inclusive, algumas vezes se degladiar com a Pártia. Então, Roma ela vai se expandir, né, vai se expandir e se estabilizar ao mesmo tempo com esses imperadores. Bom, seria isso a respeito dessa transição, né, que foi a imagem de Otaviano, o que seu descendente, Tibério, fará aí como imperador, né, nós vamos abordar aí para frente. Porém, no nosso próximo encontro, nós vamos chegar aqui ao ponto culminante, né, do que viria a ser aí a própria história humana, o capítulo mais importante, se não o mais, vamos dizer assim, surpreendente, o mais fabuloso, né, de todos os episódios de toda a história humana, né, quando ocorreu esse divisor de águas entre o obscurantismo, né, entre essa escuridão do mundo antigo, para que a gente pode chamar aí de luz, né, ou digamos civilidade desse mundo, da sociedade, né, após esse período, que vai ser justamente a cereja do bolo, vamos dizer assim, né, ou o elemento faltante, né, para a sociedade humana, porque até aqui nós tínhamos a própria política grega, né, a filosofia grega, né, ali a parte dos estudos voltada à questão grega. Nós tínhamos aí o direito romano, né, que já é toda essa organização pública, a estrutura pública romana, questão de leis dos homens, né, voltado ao tratamento romano. Mas faltava um elemento, que é esse elemento que vai vir justamente com
que nós podemos chamar aí, no caso, o Messias, né? O Verbo encarnado, que vai ser justamente a vinda de Cristo, que é, vamos dizer assim, o ponto auge, o auge, digamos, da própria história humana, que vai ocorrer justamente nesse período que é do reinado de Tibério, né? Que vai ocorrer na região ali da Península do Sinai, né? Especificamente na Judéia. E nós vamos falar justamente desse fabuloso episódio, né? Desta o que dizem, né, ser a maior história de todos os tempos, o maior episódio, né, a maior ali, enfim, a maior ação de todos os tempos, né. Nós vamos falar justamente desse capítulo, dessa parte tão importante da história, justamente no nosso próximo encontro. Espero que o pessoal tenha gostado hoje aqui do nosso vídeo, né, a respeito de Otaviano. Bom, e enfim, deixem um like no nosso canal aí, espero que curtam a gente e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Espero que todos compareçam porque é muito especial. Então, desde já, muito obrigado.